Você já parou para analisar e de fato refletir aonde você tem depositado seu olhar, sua presença e o seu coração? Hoje eu quero me basear na história de Marta e Maria para que a gente possa conversar. Se você já leu os evangelhos, você sabe que em Lucas 10, do versículo 38 ao 41, de um pequeno momento entre Jesus, Maria, Marta. E é sobre isso que a gente vai conversar. A nossa vida é cíclica e existem momentos que nós seremos mais Marta do que Maria e vice-versa. Mas uma coisa que eu entendi ao ler esse capítulo, ao ler esse pequeno trecho, foi que aonde eu deposito o meu olhar é onde o meu coração está. Bom, e a história começa assim. Caminhando, Jesus e seus discípulos chegaram ao povoado, onde certa mulher chamada Marta o receberam em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. E um ponto muito importante que eu aprendi com a Dani é que a gente não pode tirar a Bíblia de contexto. A interpretação e o contexto ele vai ser apenas um. Naquela época, é muito importante a gente também ler a palavra, estudar a Bíblia com o contexto daquela época. E naquela época, a mulher, né, ela só era vista como uma pessoa para cuidar das tarefas domésticas. E Marta era a mais velha das irmãs, então ela tinha sobre ela a responsabilidade de ser hospitaleira. Então, ao receber Jesus, convicta da sua obrigação, ela colocou o seu olhar e o seu coração para cuidar de todo o preparo, né, do alimento, da casa, para poder, de fato, servir bem Jesus. Já Maria não tinha essa obrigação sobre ela e ela não pensou duas vezes ao invés de ajudar Marta, ela se assentar aos pés de Jesus para ouvir. Mas, mesmo não sendo uma prática comum a atitude de Maria, porque quem sentava aos pés naquela época eram somente homens e os discípulos para de fato aprender do Mestre. Mesmo não sendo comum, ela fez o que ela bem fez e não ligou muito para o resto. E aí, diante desses dois momentos, eu quero deixar duas perguntas para reflexão. Hoje, sua atenção está no que realmente importa? Quando você se coloca aos pés do Mestre, está se colocando para aprender de verdade ou somente encher o Senhor de pedidos? E Maria se assentou aos pés de Jesus para ouvi-lo. Será que a gente tem feito mesmo no nosso dia? Será que ao invés de só pedir, pedir, pedir no nosso momento de devocional ou à noite, ou seja, qualquer um momento que a gente tire para isso, a gente tem sentado para realmente ouvir o que o nosso Senhor quer de nós? Isso é um ponto muito importante. E o versículo 40 diz que Marta, porém, estava ocupada com o seu serviço. Somos como Marta. Nosso trabalho, nossa casa, nossa família, nosso ministério. Existem tantas abas abertas todos os dias quando despertamos que cabe a nós sermos diligentes para essas preocupações não roubarem nosso tempo com Deus. No contexto daquela época, Marta não tinha a opção de ser ou não hospitaleira, porque a hospitalidade era uma obrigação para as mulheres e ela, como mais velha, carregava essa obrigação com ela ao ponto de não desfrutar da presença de Jesus, porque tinha algo a cumprir com a visita dele. E a terceira pergunta é: o que hoje eu e você, na nossa vida, temos colocado como obrigação o que era apenas uma tarefa? Obrigação é aquilo que a gente precisa fazer imediatamente, o quanto antes, e é importante que faça. Mas a tarefa é uma coisa que tá tudo bem a gente trocar os horários, fazer em outro horário. Então, será que a gente tem pego tarefas, colocado como obrigações, e essas obrigações estão deturpando o nosso tempo com o Senhor? E temos que ser diligentes para não deixar que nossas responsabilidades virem obrigações, pois certamente elas reduzem nosso tempo com Deus. E quando eu digo tempo, claramente não estou falando em passar 3 horas fazendo devocional, mas é você ter tempo de orar, de buscar a presença, de louvar ao Senhor, de ler e estudar da palavra e, principalmente, dar tempo para o Senhor te responder.
Em Coríntios 10:31, se você me segue aqui no Instagram, sabe que é o versículo que eu carrego assim comigo. E lá diz que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Então, eu vejo isso como a intenção dos nossos dias mesmo, onde nós não devemos colocar responsabilidades como obrigações, tampouco a gente fazer coisas que não glorificam o nome do Senhor. Então Marta vai até o mestre e questiona a atitude de Maria, mas Jesus exclama: Marta, Marta. E naquele contexto, dupla chamada representava um carinho, um afeto para aquela pessoa. Nós sabemos que Lázaro, Marta e Maria eram amados por Jesus. Então eu vejo esse Marta, Marta como Yara, Yara. Por que tanta preocupação? Por que tamanha ansiedade? E eu vejo como aquela chamada de atenção em amor. Marta, Marta, você poderia estar aqui, mas suas obrigações tomaram conta do teu coração e você se preocupou mais em me servir do que desfrutar da minha presença. E aqui a gente não vai falar de erros e acertos porque Marta estava certa e Maria estava certa. Cada uma depositou aonde sentia necessidade o seu olhar. E assim é conosco. O Senhor nos chama com carinho para que voltemos a nossa atenção para Ele. O vídeo cortou, mas eu tô vindo aqui para finalizar, para que a gente possa realmente pegar esse devocional, essa reflexão, não como algo para nos apontar erros e acertos, mas algo para nos apontar aonde está direcionado os nossos medos, anseios, desejos, sonhos, dificuldades, ansiedades e principalmente o nosso tempo. O nosso dia está ocupando o nosso tempo ou o Senhor tem prioridade sobre nós? É isso. Fiquem com Deus.